Deus me deu 2 sonhos sequenciados, um dia atrás do outro. E um dia Ele dizia para mim que eu ainda não estava formado em engenharia elétrica. Então tem coisas que, quando a gente lembra de engenharia elétrica, a gente lembra do quê? Da luz, da energia. Então tem coisas que eu tenho que aprender, que eu ainda não aprendi. E ou seja, é uma graduação. Depois que a gente gradua, Deus também depois começa a trabalhar nas nossas vidas para a gente ser mestres, doutores. Eu estou longe dessa realidade, estou aprendendo ainda. E no outro dia Deus me mostrava eu trabalhando na Tecance do Brasil. E ali eu via vários projetos de compressores. E qual que é o propósito de um compressor? É refrigerar. Essa é a verdade. Ele serve para refrigerar um ambiente. E aí eu perguntei, o que tem a ver a luz com o ato de refrigerar? O que essas duas coisas têm a ver? Porque Deus não joga a palavra ao vento. Ele é um semeador preciso. E aí eu preciso compartilhar um pouquinho com a igreja. Porque quem não quer a luz também não vai ter o refrigério. Todos nós queremos o refrigério. Todos nós queremos o descanso da alma. Todos nós queremos o fardo leve e o jugo suave. Quem não quer? Mas a pergunta é, eu quero a luz? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, o que ele faz? Ele ama? Ele odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Só que muitos não querem a palavra, porque nós vamos entender o que é luz. Por quê? Porque ele sabe que a hora que ele vem para a luz, o que vai acontecer? As suas obras vão ser o quê? Reprovadas. E nisso a gente vai cair no que, irmãos? Em condenação. Porque ao invés de eu abandonar as minhas obras erradas e me esforçar para depois manter, porque isso que o reino é ganhado o quê? Pelo esforço para manter a casa limpa. Não, eu prefiro ficar com a casa o quê? E esse é o maior sinal que eu odeio o quê? E aí dói, porque o oposto de amor é ódio. Por isso que o mundo está como está. Porque desde os tempos do nosso Senhor Jesus, Ele foi desprezado, e nós vamos entender que Ele é a luz do quê? Então a primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós temos que vir para o quê? Para a luz. E eu louvo a Deus quando Deus começa a levantar um monte de pessoas aqui, irmãos. Porque eu não sou a luz. Eu apenas sou mais uma pessoa, uma lâmpadazinha, uma pessoa que está ajudando o quê? A resplandecer a luz. Então cada vez que um aqui levanta com uma palavra, é uma lâmpada que a gente põe aonde? E quanto mais lâmpadas eu colocar aqui dentro, o que vai acontecer com a luz dentro da casa? A intensidade o que aumenta. Você pode ter certeza que nós vamos começar cada vez mais a enxergar o que dentro da casa? As impurezas. Então, por favor, levanta. Porque é mais uma lâmpada que põe aqui o que? Acende pra gente. É mais uma lâmpada que o que? Ilumina. Então, a primeira coisa, pelo amor de Deus, não caiamos o que? Em condenação. Amemos a luz, por mais que ela venha para o quê? Reprovar as nossas obras. Amemos ela de toda a nossa força, de todo o nosso quê? Coração. E busquemos no Senhor força para a gente vir o quê? A praticar. Mas quem é a luz? Essa é a verdade. Olha o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, e Jesus ele é a vida. Por isso que a gente tem que andar nas suas o quê? Pisaduras. Se a gente andar nas suas pisaduras, nós estamos seguindo quem? Jesus. E por elas nós vamos ser sarados ao refrigério que vai começar a vir nas nossas vidas. O que mais é a luz, irmãos? Olha o que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu... Se o Senhor dá uma palavra, e eu não aceito a palavra que Ele me deu, eu já caí o quê? Em condenação.
Eu rejeitei a luz. Eu amei mais as trevas do que o quê? Por isso que vai dizer em João capítulo 1, versículo do 1 ao 5, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que não há nada em oculto, que não há de ser o quê? Mas aonde que ela é revelada? Quando eu venho para onde? Não tem jeito. Aí não fica nada oculto. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos e intenção do quê? Do coração. Pode se preparar. Quando a palavra de Deus vem, irmãos, vai vir em cima disso. E vem para fazer uma coisa, livrar a gente da condenação o quê? Eterna. Se não vem para livrar da condenação eterna, esquece, não foi Deus que o quê? Que falou. E junto com isso, para mandar a vida e em abundância. Primeiro, Deus vai querer a vida, que vida? Eterna. Para depois mandar o quê? A abundância, porque em primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Para que as demais sejam o quê? Acrescentadas. Por isso, irmãos, que o príncipe desse século, ele trabalha com todas as forças dele contra a nossa vida. Porque olha o propósito dele, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem. Não adianta, ele vai trabalhar de todas as maneiras para que a gente não resplandeça, para que a gente não tenha luz. E olha o que a luz está interligada com o nosso quê? Entendimento, com o nosso quê? Conhecimento. Se eu quero andar em trevas, saiba que eu caí na mão do príncipe desse. Por isso que cuidado, porque a salvação ela é uma coisa, ela é individual. Então a gente tem que ansiar o que na nossa vida? A luz. Mas vá um pouquinho mais além. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é o quê? E a repreensão da correção são os caminhos da vida. Existe luz sem lâmpada? Então a premissa na nossa vida é obedecer os mandamentos. Vamos lembrar dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima do quê? De todas as coisas. Amarás o teu próximo, não adulterarás, obedecerás o quê? Pai e mãe, não furtarás. Logo, se eu não obedeço os mandamentos, eu não tenho lâmpada. Como é que eu posso ter luz? A lei de Deus, irmãos, constitui 613 leis. Dentre elas, 10 são mandamentos, ou seja, Deus está falando que há a premissa. Eu vou guardar o sábado. Mas se eu corromper algum mandamento, quem que vem primeiro? O mandamento. Então, se eu não respeito o mandamento e não respeito a lei, sabe quando tem luz na minha vida? Já estou em trevas. Condenar, não tem para onde fugir. Aí você fala, mas aonde entra o refrigério, pastor? Olha o que diz em Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor, ela é o quê? E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos simples. Orgulhoso tem sabedoria? Se ele não tem sabedoria, como é que ele respeita a lei do Senhor? E quer refrigério à alma? Irmãos, se a gente não seguir a luz, a gente nunca vai encontrar descanso para a nossa alma. A gente nunca vai encontrar refrigério para a nossa alma. Deus o tempo todo ele coloca diante de nós a bênção e o quê? E a maldição. Sejamos sábios nas nossas escolhas. Quando a gente segue o nosso Senhor Jesus, porque Ele é a luz, Ele também é o nosso pastor. Olha o que está escrito no Salmo de número 23, versículo 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, e tem uma vírgula aqui, nada me falta. Então Ele supre as nossas necessidades. Aí continua, deitar-me fazem verdes pastos. Ou seja, a gente sempre vai ter alimento espiritual para a nossa vida, porque ovelha segue pastor e come do bom alimento.
Não é ramo seco, não. Não é mato seco, não. É verde para ficar ali ruminando o tempo todo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus não tem negócio com água turbulenta, não. Ele quer tirar a gente da turbulência para levar a gente para suas águas o quê? Tranquilas, mas ele tem que ser o nosso o quê? Pastor. Aí ele vem, refrigera, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Como é que eu pratico a justiça se eu não conheço a lei do Senhor? Uma lei nem para julgar. Como é que eu encontro refrigério, irmãos, se eu não sigo a voz do meu pastor? Não tem jeito. Por isso que Jesus disse esse texto para nós, Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei da luz. Vem para a luz. Aí ele diz que sou manso e humilde de coração. Os mansos e humildes são os simples, que recebem sabedoria de quem? De Deus. Mas quem não é manso e humilde é orgulhoso, nunca vai ter sabedoria. Aí continua, e encontrarás o que, irmãos? Ao refrigério. Aí ele me diz para nós, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é simples. Está achando que o fardo está pesado? Está achando que o jugo está pesado? Não está conseguindo mais ter descanso na alma, perde o sono à noite? Pode olhar, não está respeitando o mandamento e também não está respeitando a lei? Não tem jeito de ter tudo, irmãos. A gente tem que escolher o que a gente quer. Se a gente quer descanso para a alma, jugo suave e fardo leve, ou se a gente quer o contrário. Não quer servir? Vai para o inferno. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca, não. Mas também Ele dá tempo para mim e para você o quê? Não dá para de Deus ninguém escarnece. De Deus ninguém o quê? Zomba. Ninguém zomba. Então guarda algo no nosso coração, que é fardo leve, que é jugo suave, que é refrigério para a alma. Tem que obedecer os mandamentos e a lei do Senhor. Mas cuidado. Porque se a gente interpretar a palavra de Deus da maneira errada, a Bíblia vai dizer que a letra mata e o Espírito, olha lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo do número 5 ao 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de... Pronto. Então não adianta a gente catar a palavra e ficar aqui pensando. Se Deus não nos capacitar, não vai adiantar o quê? Aí ele continua. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive. Então, para eu entender o mandamento, eu entender a lei que é a luz, eu preciso do azeite. E o azeite está totalmente interligado com quem? Com o Espírito. Para que eu tenha a revelação do Espírito, uma vez que eu tenho a revelação do Espírito Santo, vai mostrar que a casa está o que pra gente? Suja. Eu tenho que fazer o que, irmãos? Limpar a casa. E não abandonar a luz e ir para as trevas. Porque isso é condenação para mim e para a sua vida. Olha o que diz em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, ou seja, quando o Espírito Santo nos revelar, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai vir contra a vontade da nossa o quê? Na nossa carne. A nossa carne quer algo e o Espírito vai mostrar, não é isso. Não é isso. Vai vir contra a vontade da nossa. Aí eu escolho se eu sou nascido de Deus, se eu sou um filho de Deus. Eu ando por aquilo que o Espírito diz o quê? A igreja, porque aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Mas se eu não sou nascido de Deus, se eu não sou filho de Deus, eu vou querer fazer a vontade do quê? Então está na hora de nascer do quê? De novo. Está na hora de eu converter das minhas más obras, para que eu não alcance para a minha vida o quê? Condenação. O Senhor diz que aquele que anda segundo a vontade da carne não pode agradar ao Senhor. E a nossa irmã acabou de anunciar diante de toda a congregação: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do quê?
Eu não quero agradar ao Senhor, quero fazer a vontade da carne, quero que Deus realize o desejo do meu coração. E vai ficar esperando e chorando. Porque quem anda em trevas é choro, porque o choro dura o quê? Até quando não vão ficar chorando? Alegria vem quando? Quando eu venho para a luz, irmãos, eu vou encontrar alegria. Mas se eu quiser permanecer em trevas, se prepara, vai ficar chorando. Vai chorar um dia, vai chorar 2, vai chorar 3, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000, pode chorar a vida inteira. Esse tipo de lágrima para Deus, irmãos, não passa do teto. É choro de lágrima de crocodilo. A lágrima que Deus quer é lágrima de sinceridade. É sinceridade Ele quer, e sinceridade chora quem vem para a luz, vê a casa suja e fala: meu Deus, me ajuda. E aí começam as lágrimas, porque reconhece, entendeu? O que o Espírito pretende fazer no seu quê? Na sua igreja, no seu templo. Provérbios capítulo 10, versículo 13. Nos lábios do entendido se acha o quê? Sabedoria ao entendimento. Mas a vara é para as costas daquele que é falta do quê? O Senhor fala, né? Que é a vara e o cajado dele que o quê? Quando a gente vai na Bíblia, irmãos, tem várias varas, tá? Tem a vara da graça, tem a vara da misericórdia, mas tem a vara que vai no lombo de quem é um filho o quê? Rebelde. Se eu sou um filho rebelde, que eu rejeito a sabedoria, você sabe o que resta para mim ou não? Aí todo mundo fala: pô, mas Deus só vem com o cajado e com a vara dele, com o cajado e com a vara, sabe por quê ou não? Porque tá faltando o quê? Vai buscar conhecimento no Senhor. E vamos o quê? Praticar aquilo, ou seja, vamos vir para a luz, porque estamos querendo andar onde? Nas trevas. Como é que eu abençoo? Eu tenho que castigar. Se Deus abençoar aquilo que Ele tem que castigar, o amor dele é profano. O amor dele é leviano, irmãos. Como é que a gente abençoa um filho nosso que não quer sabedoria? Só tem uma coisa: a vara da repreensão. A partir do momento que começa a obedecer, só tem uma coisa para ele: abençoar. Deus não se deixa escarnecer. Quem plantar na carne vai colher a corrupção da carne, e quem plantar no Espírito vai colher a vida, e junto com ela, em abundância. Alguém quer ficar tomando varada aqui? Você sabe o que é o mais triste? Os escribas e os fariseus, quando vieram prender o nosso Senhor, vieram prender Ele para o processo de crucificação, você sabe com quais armas vieram na mão? Uma delas era a vara-paus. Como é que você vai me bater com vara-pau, irmãos? Em quem era a própria luz do mundo, em quem não tinha pecado e não tinha dolo. Era justo o que eles estavam fazendo? Mas se eu abençoar, irmãos, quem também não está seguindo é justo. E o justo vive pelo quê? A fé não ensina a fazer isso não. Como pastor, se eu começar a ver as ovelhas que são falta de entendimento, pode se preparar, você sabe o que vai vir? Ai de mim se eu não fizer isso. Eu nunca fui um bom pastor para a vida de quem? Mas se o irmão é cheio de entendimento e se esforça para praticar aquilo que o Espírito está dizendo, ai de mim se eu levantar a vara para dar onde? Ai de mim, irmãos. E a hora que a gente começa a tomar varada nas costas, sabe onde a gente começa a sentir? É dor aonde? Dói aqui, dói lá, você sabe o que é? É a vara do quê? Porque está faltando o quê, irmãos? Aí entrou o entendimento, viu a casa o quê? Suja. Enxergou a casa suja, o que fez? Começou o quê? Mas no começo é fácil varrer? Aí você vai rodando a engrenagem, vai rodando a engrenagem, vai rodando a engrenagem. A vara para de vir, o refrigério para a alma vem, o jugo que é leve e o fardo que é suave também vem na vida de quem? Não sou eu, é a palavra dele. Deus repreende e castiga todo aquele que ele o que é. Se ele está vendo que a gente vai cair em condenação, irmãos, pode se preparar. É o amor dele que não é leviano, vai vir, vai repreender e vai o quê? Castigar, para que a gente venha para a luz. E aí, como diz o irmão, creia no Senhor Jesus, ele é a luz, e será salvo tu e a tua casa. Por isso eu finalizo aqui, Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, se a luz está apagada, ou está meia fase, porque o azeite está o quê? Contaminado. Porque é isso, você já viu lâmpada meia fase? Se eu ligar todas as lâmpadas e tiver uma meia fase aqui, todo mundo bate o olho e vai falar, aquela lâmpada está o quê?
É isso que acontece muitas vezes. Ninguém enfia no grupo lá uma lâmpada o quê? Meia fase, onde o azeite não é o quê? Puro. Você bate o olho e fala, essa lâmpada não ilumina como tem que iluminar não. Também está o quê? Errado. O Senhor fala, se algum de vós é falta de sabedoria, olha o que está escrito aqui, peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente. E não lhes lance em rosto, e ser-lhe-á. Irmãos, o véu rasgou. Todo mundo tem acesso ao Pai no nome de quem? Não é pelo pastor, não. A luz, a lâmpada vem de Deus. Vem pelo Espírito de Deus. É Ele quem ensina todas as coisas. Qual filho que se pedir pão, o pai vai dar o quê? Uma pedra. Se pedir peixe, o pai vai dar o quê? Uma serpente. Se pedir ovo, vai dar um escorpião. Quanto chorando ao pé do Senhor, porque quer vir para as trevas. Ou seja, quer serpente, quer escorpião, quer pedra, quer isso para a vida. E Deus fala, não vai aí. Não vai aí, porque vai cair o quê? Em condenar. O que Deus tem para nós, irmãos, é pão, é peixe, é ovo. Ou seja, é tudo coisas que suprem as nossas necessidades. Nos guarda no esconderijo do Altíssimo, e é nele que a gente tem que buscar, é nele que a gente tem que buscar o quê? O conhecimento e a sabedoria. É Ele que ensina todas as coisas. Que peçamos o Espírito Santo, peçamos Espírito Santo, fala que a tua igreja, ao servo, que a irmã acabou do quê? De pregar, servo bom e o quê? Fala que a tua igreja saiba algo, irmãos, o diabo ele vai sempre por algo na nossa mão, que no começo põe um sorriso no rosto de todo mundo. O começo, o início é bom, não é ruim não, mas o fim é jugo, é fardo e não tem descanso para a alma. Escuta o que a palavra de Deus o que diz. Deus é o contrário. No começo, irmãos, é difícil, porque melhor é o fim das coisas do que o quê? Mas a hora que Deus te entrega a bênção dele, pode ter certeza, você não vai carregar fardo, você não vai carregar jugo, e você vai deitar na tua cama e vai o quê? Descansar para a glória. Irmão, se a gente perder uma dessas três coisas na nossa vida, que miséria! Só sabe a dor de um fardo pesado quem já carregou o jugo aonde? Só sabe o quanto custa uma noite bem dormida, irmãos, quem perdeu o quê? O sono de quem? Não tem nada nessa vida que pode tomar esse lugar dessas coisas na nossa vida. E isso somente Jesus pode dar. Ele fala, a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá. O Senhor não quer que ninguém seja condenado. Ele não quer que ninguém seja condenado. Ele vai estar o tempo todo, irmãos, vindo com a tua vara de correção, para nos direcionar para o caminho do quê? Da bênção. Ele sabe lá na frente, porque o amanhã pertence a quem? O amanhã pertence a Deus. Ele sabe o amanhã na minha vida e na sua vida, o que vai ser bênção e o que não vai. Apenas caminha olhando para o céu. A nuvem andou, anda. A coluna de fogo andou, anda. Segue ela, vai seguindo ela. Ela vai te levar para uma terra que emana leite. Ela vai te conduzir para uma terra que emana leite e mel, irmãos. Ela vai. Às vezes ele vai por um caminho mais longo, porque às vezes a gente tem por tardio, Deus. Só que a Bíblia diz que se ele fosse pelo caminho mais curto, aquele povo ia enfrentar uma batalha que eles não tinham estrutura para o quê? Para vencer. Mas eu estou andando no deserto, estou aqui sozinho. Vai andando e olhando para onde? Ele te mostrou, vai, espera, porque na hora e no momento certo, lá tem os cachos de uva grande, lá tem uma terra fértil, e lá Deus vela para destituir todos os gigantes da nossa, e é lá que Deus cumpre a promessa que o nosso irmão leu, porque Josué disse isso, escolha pois vós o que vocês querem hoje. O que vocês querem? Ele falou, servir os deuses dos teus antepassados, porque eu e a minha casa serviremos ao... É para isso que Deus nos constituiu nessa terra de viventes, para servirmos ao Senhor e alcançarmos a vida